Guilherme Benchimol tinha apenas o objetivo de vender produtos do mercado financeiro. A história de Guilherme é uma prova de que perseverar e não desistir dos sonhos pode dar bons frutos. Esse vídeo será um pouco maior do comum, mas não perca essa história realmente inspiradora. Guilherme Benchimol nasceu no Rio de Janeiro em 1976. Seu pai era médico cardiologista e sempre estimulou o filho a fazer uma faculdade e se tornar médico ou seguir a carreira em uma grande empresa. Seu pai era uma pessoa bem rígida. Guilherme, em sua infância, teve uma vida confortável até a separação de seus pais, aonde ele foi morar com sua mãe, que era uma artista plástica, e viviam em apenas um apartamento de 2 cômodos. Sua vida era apenas visitar seu pai aos finais de semana, que morava em uma casa grande em um lugar bem posicionado no Rio de Janeiro. Após a separação, sua mãe não conseguia lhe proporcionar grandes luxos e viviam somente com o básico. Seu pai apenas lhe proporcionava o dinheiro para os estudos. Guilherme sempre se destacou em matemática e sua paixão era mesmo tênis. E lá aprendeu diversas lições como não desistir e ser competitivo. Após ver uma revista que aparecia, ele fez fortunas no Caos, que era uma revista que estampava o rosto de Luiz César Fernandes, que é o fundador do Banco Pactual. E depois de ver essa revista, Benchimol começou a querer entender o que o Luiz trabalhava, e foi uma palestra que Luiz deu na PUC. Nesta época, Guilherme ainda estava no colégio e a palestra abriu seus olhos para o que ele cursar na faculdade, pois Guilherme ainda estava em dúvida em administração, economia ou engenharia. Então ele escolhe economia, querendo entender melhor o mercado financeiro e para aprender a lidar melhor com o dinheiro, coisa que quando morou com sua mãe não era fácil. Após uma pesquisa, Guilherme descobriu que faculdades privadas como FGV e PUC eram as melhores nos cursos de economia e que o aluno já saía preparado para o mercado. Mas seu pai vetou sua ideia alegando que tinha faculdades públicas com o mesmo curso. Assim, Guilherme foi aprovado na UFRJ, mas o curso era voltado para a área acadêmica e não o mercado financeiro como ele desejava, e que o curso mais falava em ideias marxistas que não seriam úteis, ao seu ver, no mercado. Em 1995, e o mercado estava ficando estável após a criação do real, e muitas empresas estavam contratando, Guilherme então tenta diversas vagas de estágio, mesmo estando no primeiro semestre da faculdade. Mesmo a maioria das empresas buscavam apenas alunos da FGV e PUC, e alunos que entendiam o inglês, Guilherme não desistiu mesmo tendo muita dificuldade no inglês. E tendo esses 3 obstáculos, ele consegue um estágio na corretora sênior, que depois virou a corretora Agria. E seu começo como estagiário era fazer diversas tarefas na corretora, até ser office boy. Guilherme não frequentava muitas as aulas, já que achava que não agregava muito para seu futuro. E por não ter chamada diárias, seu horário de serviço era das 9 da manhã até as 9 da noite. Mas não tinha um horário fixo, ou seja, ele podia entrar em qualquer horário e sair após cumprir suas horas. Depois de ficar um tempo na corretora, Guilherme se candidata a uma vaga no Banco Icatu, que na época era banco de renome no Rio de Janeiro. Aprovado, Guilherme começou a achar que sua vida estava dando certo, já que entrou em uma instituição famosa como sempre quis. Seu sonho era ser trader e lidar com a compra e venda de ações. Após muito tempo de trabalho, seu chefe deu uma oportunidade para Guilherme na mesa financeira, que para seu chefe qualquer um poderia fazer: executar ordens de compra e venda. Mesmo com tempo já de mesa, Guilherme se confundiu quando o cliente pediu para comprar as ações e Guilherme, ao invés de comprar, as vendeu. Assim foi tirado da área que tanto queria trabalhar e começou a desacreditar de si próprio, achando que jamais faria sucesso na área financeira. Então, em paralelo com seu emprego, Guilherme tenta empreender com seu colega e tenta vender máquinas de vapor italianas que estavam chegando no Brasil. Mas com falta de capital de giro, mesmo tendo já investido dinheiro, eles decidem não continuar com o negócio, e mais uma decepção e fracasso entra para a lista de Guilherme. Neste tempo de tentar empreender e trabalhando, Guilherme perdeu muitas aulas e seu pai, sabendo disso, obrigou Guilherme a sair do emprego e se dedicar apenas nos estudos. Após se formar na faculdade e com experiência no mercado, já que não era normal, ele se candidata a uma vaga no Banco Bozano, que tinha uma imagem boa no mercado. E Guilherme foi direcionado para um projeto novo do banco, que era a Invest Shopping, que seria a corretora digital em 1998. Mesmo querendo a área de trader, foi colocado na área comercial. E Guilherme achava que quem era bom não trabalhava na área comercial, mas acabou gostando da área e após 2 anos trabalhando na corretora, a empresa estava passando pela crise da bolha das .com
e para cortar gastos, Guilherme foi demitido. Como Benchimol era da área comercial, ele tinha contato com outras corretoras, e uma corretora lhe chamou para trabalhar em um projeto em Porto Alegre. Benchimol, aos seus 24 anos e querendo fugir das críticas das pessoas próximas, principalmente seu pai, que sempre foi muito rígido, ele aceita a proposta. Ficando na corretora e sentindo que a corretora não se atualizava e que ainda tinha processos antigos, ele se sentiu que logo ele seria demitido e, não querendo passar por isso novamente, Benchimol deseja empreender sendo agente autônomo. Guilherme chama um colega que conheceu nessa corretora, o Marcelo Maisonave, para ser seu sócio e, mesmo sem muitos planejamentos, apenas em um final de semana fizeram uma planilha para ver quanto seria o aluguel. Benchimol tinha 10 mil guardado de suas economias e Marcelo entre 4 e 5 mil. E Guilherme ficou com 60% da empresa e Marcelo com 40%. Então começa a empresa de Guilherme e Marcelo. Ainda fazendo planejamentos, Marcelo perguntou qual seria o nome da empresa. E Guilherme respondeu, não sei, qualquer coisa, XPTO, que é uma sigla usada como algo genérico ou qualquer coisa. E perceberam que XP ficaria realmente bom, pois poderia ser uma abreviação de expertise, ou seja, experientes profissionais em inglês. Guilherme começa sua empresa em uma sala que o aluguel valia uns R$600 nos dias atuais, e compraram 10 computadores usados de uma lan house que valia cerca de R$500 a R$600. Seu pai, mesmo desejando que seu filho entrasse em uma grande empresa, foi fazer uma visita e ainda lhe presenteou com uma TV de tela plana, mostrando estar sempre apoiando seu filho. Além disso, 2 estagiários faziam parte da equipe, Tiago e Ana Clara, que mais tarde seria sua futura esposa. Os estagiários cuidavam da parte burocrática da empresa. Ao mesmo tempo, Guilherme e Marcelo se esforçavam para atrair clientes. Para isso, faziam visitas a clientes em potencial e tentavam convencê-los a se tornar clientes efetivos. O problema é que no ano de 2002 foi desafiador para o mercado financeiro. Naquele ano, a bolsa de valores sofreu umas sucessivas quedas em dólar e o dólar chegou a dobrar de valor. Além disso, de cada 10 clientes que os dois visitavam, apenas um acabava investindo na empresa, mas com valores muito baixos. Tudo isso tornava a tarefa dos dois ainda mais difícil. Como convencer pessoas a investir na bolsa se todos estavam fugindo dela? Como manter o negócio funcionando se não há dinheiro entrando em caixa? Guilherme percebeu que empreender não era fácil e que nos planejamentos business plan todas as contas fechavam, que o aluguel e despesas estavam pagas, mas não era exatamente assim. Em um cenário difícil, Guilherme, que morava apenas em um apartamento de um quarto e cozinha, teve dias que começou a fazer currículos pensando em procurar emprego e voltar a morar com seus pais. Seria mais uma decepção, mas os dois não desistiram de seus sonhos. Guilherme chegou a vender o carro que tinha para conseguir injetar mais dinheiro no negócio e começou a ir para empresas de ônibus e depois começou a ir de a pé e já aproveitava para entregar panfletos dos seus serviços. Em um determinado momento, o estagiário Tiago pediu para deixar a empresa. Ele havia conseguido um emprego em um banco que lhe pagaria um salário melhor. Com medo também de perder a Ana Clara, Guilherme e Marcelo a convidaram para ser sócio da XP Investimentos com 10% do negócio. Ela aceitou a proposta e continuou trabalhando com os dois. Apesar de todos trabalharem bastante, os resultados esperados pareciam ainda muito distantes. Isso porque as pessoas tinham medo de investir na bolsa, muitas vezes em razão de não conhecer bem o mercado. Guilherme teve a ideia de fornecer palestras gratuitas sobre o mercado financeiro. Eles informavam que seria um grande evento e ofereciam os doces e sucos para os convidados. Como não tinham mais gastos de ir nas casas das pessoas para oferecer os produtos, conseguiam comprar esses mimos. Essa ideia já melhorou um pouco o cenário da empresa e a cada palestra 2 ou 3 pessoas abriam a conta. Mas com o valor investido, mais ou menos uns 5 mil, ainda era pouco. Em um dado momento, Guilherme pensou em desistir de tudo, voltar ao Rio de Janeiro e recomeçar a sua vida. Por isso pediu a um amigo que lhe emprestasse 5 mil para que pudesse organizar a sua mudança. Contudo, antes que ele pudesse ir embora, algo aconteceu e mudou tudo. Guilherme e Marcelo perceberam que muitos dos seus clientes em potencial optavam em não investir na bolsa por desconhecer o mercado de ações. Em outras palavras, o crescimento da XP Investimentos ocorreu justamente quando os dois perceberam que para atrair novos clientes
precisariam ensiná-los a investir. Quando Guilherme preparava-se para voltar ao Rio de Janeiro, alguns amigos do Marcelo procuraram impedir algumas aulas sobre como investir na Bolsa de Valores. Cerca de 20 amigos de Marcelo foram a essa aula, e 18 se tornaram clientes. Na semana seguinte, a primeira experiência, Guilherme e Marcelo tiveram a ideia de criar um curso sobre como investir na Bolsa de Valores. Para isso, fizeram um anúncio no jornal 0 Hora e cobraram um valor de R$300 por pessoa. Para os dois, o resultado não poderia ser melhor. No dia marcado, apareceram 30 pessoas, ou seja, o evento gerou uma receita de R$9.000. Aquele dinheiro não poderia ter surgido em melhor hora. Com a sua parte, Guilherme pagou o empréstimo que fez com seu amigo quando havia decidido se mudar. Mas não foi só isso. Ao final do curso, vários dos presentes acabaram se tornando clientes da XP. Enquanto a empresa crescia, novos escritórios eram abertos em várias capitais do país. A XP havia crescido tanto que precisou adquirir uma corretora, que era a American Invest, que estava em um ranking péssimo em comparação a todas as corretoras. Guilherme não tinha dinheiro para adquirir uma grande corretora nem abrir uma do zero. Então ofereceu comprar a corretora dando 5% da nova empresa que ele iria abrir, mostrando já ter uma bagagem e clientes, e ele ainda teria uma parte da corretora. A corretora tinha apenas 3 funcionários, e sua maior dificuldade era migrar seus clientes da corretora Invest Shopping, que era a corretora que eles atuavam, para a American Invest, que agora tinha virado XP Investimentos. Em apenas 6 anos, a XP já estava muito grande e começando a mexer com os grandes bancos tradicionais. E em 2008 veio o que ninguém esperava, a grande crise, que fez a bolsa saltar de 70 mil pontos para 30 mil pontos, deixando assim muitos investidores em alerta. E começaram realmente a acreditar que a bolsa era somente para especular e ter risco. Mas a XP, que já ensinava sobre educação financeira, queria mostrar que a bolsa também era lugar para ter poupança a longo prazo, para aposentadoria, como os Estados Unidos fazem. Na crise, a XP teve que mandar muitas pessoas embora e se reorganizou, cortando despesas e cargos para conseguir se manter. Todos os gastos dos sócios eram pagos pelos próprios sócios, e até as viagens eram feitas só de econômica. Após perceber que a crise quase quebrou, Benchimol e seus sócios decidiram ir em outros países e verificar como as corretoras se mantêm na crise. Conhecendo então uma instituição financeira americana, chamada de Charles Schwab, foram até os Estados Unidos entender o modelo de negócio. Nela, os investidores poderiam comprar diversos tipos de investimentos e não somente ações na bolsa. Investimentos mais agressivos e outros mais conservadores, uns mais baratos e outros mais caros. Trazendo esse diferencial, a XP conseguiu trazer diversos clientes de bancos. Já conseguindo trazer clientes de grandes bancos, agora sua meta era trazer clientes que nunca ouviram falar do mercado financeiro ou que não investem. Fazendo publicidades em páginas da revista Veja, que era uma revista muito conhecida na época de 2010, com grandes volumes de vendas. Depois, a XP adquiriu o portal Infomoney, o maior portal de informações sobre o mercado financeiro. E a empresa também utilizou os canais de televisão para fazer sua publicidade, buscando pegar um público mais velho, fora o público que já tinham da internet, que foi aonde começaram. No mesmo ano de 2010, a XP Investimento recebe um investimento de um fundo inglês da coroa britânica, de 100 milhões por 20% da empresa. Isso só fez a XP crescer cada vez mais e ganhar mais credibilidade. E usaram essa compra como estratégia de marketing, dizendo: se a rainha é nossa sócia, por que você não investe com a gente? Em 2012, recebeu outros aportes de sócios de 1,3 bilhões da General Atlantic, comprando até uma parte da Actions, o fundo inglês. Em 2017, recebeu aporte do Itaú, um aporte meio que polêmico e antagônico. Uma empresa que se diz contra os grandes bancos se torna sócios dos próprios, mas o Itaú só foi conseguir a autorização de compra no final de 2018, e como um acionista minoritário e somente participando do conselho, com a minoria não podendo fazer as alterações. O Itaú também foi uma estratégia de marketing usando o mesmo slogan, o do fundo britânico, e usando a credibilidade do Itaú. Outras estratégias da XP foi a compra da corretora Clear em 2014, que é uma corretora que não cobra corretagem e nem taxas, podendo ser acessível para pessoas mais humildes e em condições financeiras, que também gostariam de investir no mercado financeiro. E em 2016, compra a corretora Rico. Em 2019, a empresa abre seu capital na Nasdaq, a bolsa americana. Guilherme, emocionado, disse:
a ficha ainda não caiu. Algo que para nós era impossível, uma história que começou em uma sala pequena e hoje se transformou em uma empresa com 9.000 clientes no Brasil, 600 escritórios e 2.500 funcionários. Realmente, essa história é um cara do zero que chegou ao bilhão e é de muita inspiração. Hoje sua fortuna está avaliada em cerca de 3 bilhões de dólares, algo em torno de 15 bilhões de reais. Segundo a Forbes recentemente, Guilherme foi eleito uma das 50 pessoas mais influentes do mundo pela revista Bloomberg. Ele foi o único brasileiro a figurar nessa lista. Além disso, ele também é o único representante da América Latina. Cara, e que lições que nós vamos tirar um pouco dessa história? Essa história é realmente inspiradora, de Guilherme Benchimol. Comece mesmo tendo pouco dinheiro, ou comece com o que tem, né? E depois vai se aperfeiçoando. A XP não começou como corretora, mas começou com apenas um escritório de investimento de agentes autônomos. E assim foi se transformando. Tanto que ele começou com computadores usados. Então, Guilherme começou do jeito que ele podia. Ele não era uma corretora, ele era agente autônomo. E assim foi se aperfeiçoando no serviço e foi se transformando em uma corretora e em cada vez algo melhor. Outra lição importante também é que é sempre bom fazer um plano de negócio. Mesmo que você não saiba muito fazer, coloque todos os seus gastos em uma planilha e veja quanto tempo você sobreviverá, mesmo não batendo as metas, e faça as metas, claro, né? Então veja quanto tempo sua empresa vai sobreviver se você não bater as metas e quanto tempo ela sobreviverá se você bater as metas, né? Sempre pensando que o que pode acontecer é não bater as metas, que o começo sempre é mais difícil. E uma das lições mais importantes aqui é sempre se reinventar. Quando o Guilherme percebeu que só a venda não era suficiente, então ele começou a passar educação para os clientes, aprender a ter segurança para investir com eles. Então ele investiu mais em educação para depois começar a vender seu produto, tá? Hoje é muito usado isso, mas na época isso era totalmente inovador, acredito que quase ninguém fazia. Então essa história de Guilherme Benchimol, uma história um pouco maior. Se você está até aqui, muito obrigado de verdade, ouvindo essa história inspiradora. Guilherme Benchimol pode ter nascido assim numa vida um pouco melhor, mas depois nós percebemos que ele não tinha tanto assim uma mordomia, já que ele morava apenas com sua mãe em um apartamento de 2 quartos, né? Em um apartamento de 2 cômodos. E agradeço muito quem tá aqui, se inscreva aí no canal, comente o que você tirou de insight também. Esses são meus insights, mas às vezes você tirou outro também, eu gostaria muito de saber, para mim agregar também. Se inscreva aí, dê um like e até a próxima.